Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, e eu estou aqui pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença também ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. Vamos ao giro de notícias com os nossos parceiros espalhados no Brasil. Também uma entrevista falando sobre a vida dos brasileiros nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre a vacina que está para chegar no nosso país. Vamos falar sobre a corrida para a presidência da Câmara dos Deputados. Muitos assuntos interessantes. Temos o De Olho na Rede, porque alguém sempre posta algo que chama a nossa atenção e nós queremos dividir a gargalhada com você. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir que, se você puder, passe um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação. E nós queremos abraçar você e a sua cidade. Por falar em abraçar você e a sua cidade, daqui a pouquinho tem cidades fazendo aniversário. E nós queremos registrar aqui na tela da TV Com Brasil. Tá bom? Vamos girar? Natânia Mello, nossa assistente de mídias sociais, trazendo o seu giro. Natânia. Boa tarde, Sandro de Moura. Na 8ª edição do selo Unicef, entregue pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, foram contemplados 115 municípios cearenses pelo trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes entre 2017 e 2020. Na edição anterior, 2013 a 2016, o estado teve 83 cidades certificadas. Neste ano, 16 cidades receberam reconhecimento pela primeira vez. O selo Unicef examina municípios que fortaleceram políticas públicas orientadas à infância e à adolescência e deram mais atenção a ações integradas de saúde, educação, proteção e assistência social. Ao todo, mais de 400 municípios de 18 estados brasileiros receberam a certificação. Eles precisaram elaborar um diagnóstico da população até 18 anos, bem como criar e implementar um plano de ação para enfrentar os principais problemas que afetam o grupo. O selo foi criado no Ceará em 1999. Nos anos seguintes, foi expandido para o semiárido e desde 2009 abrange também a Amazônia Legal brasileira. Cada ciclo dura 4 anos, coincidindo com a gestão das prefeituras. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia Mello. Vamos agora até o Rio de Janeiro, onde está o nosso colega Kleber Araújo, na maior favela da América Latina. Kleber, é com você. Boa tarde, Sandro de Moura. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a Operação Descalabro para apurar um suposto esquema de corrupção no Maranhão através do direcionamento de licitações na área da saúde, que teria gerado prejuízo aos cofres públicos de aproximados 15 milhões de reais. Conforme a investigação, o responsável pelo esquema fraudulento é o deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL, que teria desviado verba pública de suas emendas parlamentares destinadas aos municípios maranhenses do interior, entre os meses de abril e dezembro desse ano. De acordo com a Polícia Federal, os recursos recebidos pelos fundos municipais em seu reduto político eram desviados através de contratos fictícios firmados com empresas de fachadas pertencentes ao deputado. Posteriormente, o dinheiro era sacado e entregue no escritório parlamentar regional de Josimar, na cidade de São Luís. A Polícia Federal informou que a investigação, que está em curso há 4 meses, realizou registros de áudio e vídeo da distribuição dos valores no escritório regional do parlamentar, além de monitorar os saques e os desvios de dinheiro. A investigação corre em sigilo perante o Supremo Tribunal Federal, que autorizou o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão na cidade de São Luís e no interior do Maranhão. Também foi determinado o bloqueio de mais de 6 milhões de reais em patrimônio de Josimar Maranhãozinho, entre outras medidas. Kleber Araújo para o programa Com o Brasil Nordeste. Obrigado, Kleber. É a Polícia Federal mostrando serviço. Aliás, a Polícia Federal sempre faz um belo serviço e ajuda a estancar a sangria da roubalheira no nosso país.
É incrível como num momento tão difícil em que a humanidade está passando, não é só o Brasil, gestores públicos, políticos ainda tenham coragem de meter a mão no bolso da população, né? Inclusive através de emenda parlamentar, segundo o giro que o Kleber trouxe aí. Realmente é algo inaceitável. Vamos agora até São Paulo, onde está o nosso colega Eduardo Negrão. Eduardo, é com você. Chegando com o Camburão, boa tarde, amigos do Brasil Nordeste da Com Brasil. Meu amigo Sandro Moura, batata assou em João Pessoa, capital da Paraíba, ex-prefeito foi assassinado. Câmeras do circuito de segurança de uma residência flagraram o momento em que Expedito Pereira, o ex-prefeito de Baiê, uma cidade do interior da Paraíba, foi assassinado na manhã dessa quarta-feira, dia 9. O crime aconteceu no bairro Manaíra, em João Pessoa. As imagens revelam o momento em que o homem em uma motocicleta de cor preta, na Avenida Sapé, local do assassinato, segundo a vítima, era pouco mais de 9 horas da manhã, quando Expedito foi atingido 3 vezes, uma no tórax, uma no braço e outra na perna, próximo à residência onde ele morava, no mesmo bairro. Expedito Pereira era médico, gastroenterologista e clínico geral. Foi vereador, prefeito, deputado estadual na Paraíba, vereador e prefeito na cidade de Baiê. Ele viveu com os irmãos nessa cidade desde a década de 60. Eles vieram de Bonito de Santa Fé, no Alto Sertão Paraibano. Filho de comerciante e ex-vereador, Expedito envolveu-se em diversos movimentos católicos e fundou a primeira comunidade eclesial de base em Baiê. Era uma pessoa conhecida, respeitada, ainda não se tem ideia da razão do homicídio. Em época de eleição, pode até ser político. Uma coisa é clara, não foi assalto nem latrocínio. As pessoas sequer se aproximaram dele. Foi uma execução, passou de motocicleta e atirou. Eu sou Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Eduardo Negrão falando sobre uma morte, um assassinato de um político na Paraíba. Nós queremos nos solidarizarmos aqui com a família da vítima. Nós conhecemos o político através do trabalho de imprensa que nós fazemos, mas independente de cor partidária, é sempre muito triste ter que registrar esse tipo de execução, né? Em pleno século XX, a gente ainda tem que passar por esse tipo de coisa. Então, nossa solidariedade aos familiares da vítima aí na Paraíba. Vamos agora chamar a nossa colega Rita Brandão, que está em Salvador, Bahia. Olá a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Aqui em Salvador, Bahia, o Covid-19 também teve um grande aumento. E, de fato, os leitos dos hospitais estão lotados. Agora, dia 7, o prefeito ACM Neto decretou novamente o fechamento de teatros, cinemas e casas de eventos. Decretou também que os bairros de maiores aglomerações, Rio Vermelho e Itapuã, terão seus bares e restaurantes funcionando até às 17 horas nas sextas, sábados e domingo. O governador Rui Costa também decretou uma grande varredura, uma grande vistoria nas redes sociais da Bahia e de Salvador, aí punindo todos os eventos que estão lançados para acontecerem em Natal ou Ano Novo. Porém, amanhã, dia 12/12, sábado, a ACM Neto faz o seu enlace, o seu casamento civil com a administradora Mariana Barreto no Corredor da Vitória às 17 horas. Todos nós soteropolitanos ficamos aqui no aguardo realmente dessa representatividade, deste recado que o nosso governante vai passar para todos nós. Porque mesmo fazendo o seu evento, mesmo fazendo o seu casamento, ele vai sim, de fato, respeitar o seu próprio decreto, que é a não aglomeração na nossa cidade. Rita Brandão, para o Boletim Com Brasil Nordeste. Agora vamos trazer aqui uma dica muito legal para você que quer viajar. A Leão Tour está disponível, está à sua disposição para tornar a sua viagem muito mais agradável. Coloca a Leão Tour na tela. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com.
Obrigado a Leão Tour Turismo. Tenha certeza que a sua viagem vai estar em boas mãos com a Leão Tour. Olha, vamos abraçar as cidades que estão aniversariando hoje e em seguida vamos trazer entrevista sobre os brasileiros que residem nos Estados Unidos. Hoje, Alcântaras, no estado do Ceará, está fazendo aniversário. Parabéns. Areal, na Paraíba. Pocinhos, também no estado da Paraíba. Parabéns a todos os munícipes, parabéns aos gestores públicos que administram estas cidades. Nossos votos é que os senhores façam uma ótima administração para que os seus munícipes tenham aquela qualidade de vida que todo brasileiro deseja. Vamos agora à entrevista que nós fizemos com o Carlo Barbieri, que é diretor da consultoria Oxford Miami. Ele vai falar sobre legalização de vistos de brasileiros, de empresas nos Estados Unidos. Coloca o professor Carlo na tela. O presidente eleito em 2002, ele entendia que qualquer produto exportado sairia da mesa do brasileiro, né? Uma visão mais modesta da cidadezinha natal dele, certo? Que Natal não, onde ele morava. Não estou falando nada de Garanhuns, não, certo? Bom. Exato. E o que aconteceu? Nós perdemos a possibilidade de gerar empregos de alto valor agregado no Brasil. É porque ele queria exportar para países assim não bons pagadores, como é o caso de Venezuela, Cuba, Moçambique, etc., e perdemos o melhor mercado do mundo, que é o americano. Então, da mesma maneira que essa nova política mundial de diminuição da globalização em favor dos acordos bilaterais, que agora pode retomar ou não, nós temos que estar atentos e aproveitar as oportunidades. O Biden pode ser um grande aliado nosso, na medida em que a gente cante a música de acordo com aquilo que a orquestra está tocando, né? Não é uma questão de fugir digamos assim, às suas ideias, aos seus ideais, é uma questão de aproveitar a dança e ser feliz com aquilo que está tocando, né? É verdade. Tem que aproveitar as oportunidades comerciais que estão aí. Numa coisa, o governo anterior acertou, né, o Negrão? Eles sabiam que os caras não pagavam, venderam e não recebeu mesmo, né? Tá aí, a fatura ficou aí sem receber. Negrão, vai, Negrão. Eu fazendo curvas fechadas, como é o meu estilo, estou vendo que o Dr. Carlos está curtindo uma Perrier lá, nada como ter classe, né, Sandro? E eu queria voltar à questão da imigração. Aliás, até falam que o eleitorado brasileiro que vota nos Estados Unidos ajudou muito o Trump aí nas eleições na Flórida. Mas a minha pergunta é sobre migração, sobre green card. Tirando os milionários que vão aí e fazem investimento de $500 mil ou de $1 milhão, esse não precisa nem migrar, porque aqui também já... Qual o caso que o senhor atende, ou que dica que o senhor tem que dar para o brasileiro de classe média, que tem graduação, seja um arquiteto, uma enfermeira, enfim... e pretende migrar, um advogado, apesar que... Um jornalista, um jornalista, né? Como eu, habituado ao trabalho escravo, que jornalista a mais para pegar o green card chinês. Graças ao trabalho escravo, nós já estamos habituados. Mas mesmo assim, eu gostaria de ouvir a sua experiência aí, que o senhor já deve ter conduzido os mais diversos casos, né? Também excluindo aquele brasileiro que vai para o subemprego e tal, porque aí também não dá. Olha, vê o seguinte, Negrão, é uma questão... Os Estados Unidos têm 140 tipos de vistos diferentes, então é muito difícil você dizer que você não consegue vir para os Estados Unidos legalmente porque tem algum visto que não se enquadra, certo? Sempre haverá um visto. Como você bem destacou, o visto das pessoas mais aquinhoadas, que parte para o famoso EB5, que tira um green card, mas eles investem $900 mil, que é o Rolls Royce do visto de imigração, certo? E que, ao contrário do que se pensava, com todo o aumento do valor do dólar e o aumento do visto, que era 500 mil até novembro do ano passado, e aí passou a ser 900 mil, a demanda continua igual, ou seja, há pessoas no Brasil que têm recursos, principalmente na área rural, que fizeram um pé de meia muito bom nesse crescimento da agricultura brasileira e que estão buscando o visto EB5,
Não porque, como você falou bem, porque eles não estejam vivendo bem no Brasil, mas eles estão preocupados com a educação dos filhos, de dar a eles a oportunidade de ter um acesso a uma tecnologia, uma informação mais moderna, ter uma perspectiva de futuro profissional diferenciado, etc. Então, essas pessoas que têm recursos e que estão preocupadas com segurança e família, evidentemente vão para o EB5. Há um outro visto muito conhecido das pessoas que moram normalmente de São Paulo para o Sul, que é o visto E2, que é aquele visto que é dado para as pessoas que querem fazer um investimento e que têm a felicidade de dispor de uma segunda cidadania. Aquele que tem a cidadania italiana, alemã, francesa, japonesa, paraguaia e etc. Certo? Essas pessoas, com uma aplicação de $150 mil, eles podem ter o direito de morar. Ele não vai ter o green card, mas ele tem o direito de morar enquanto a empresa estiver funcionando. Então, esse é outro visto que está sendo extremamente demandado agora, particularmente por quem tem essa outra cidadania. E, convenhamos, tem uma boa parte do Brasil, né? Se em São Paulo a gente consome 1 milhão de pizza por dia, tem italiano pra caramba aí, certo? Então, isto é um visto interessante de se levar em conta. A partir daí, o jornalista, por exemplo, tem o visto J. Então, se a sua empresa de comunicação lhe mandar para cá, é um visto simples de ser tirado e tirar no próprio consulado americano aí no Brasil, e você pode ficar aqui pelos anos que você precisar, renovando a cada ano, em função de você estar desenvolvendo uma atividade jornalística. E os Estados Unidos respeita muito esse tipo de visto, como também se a pessoa é pastora, tem um visto religioso e assim sucessivamente. E existem os vistos especiais. Existem os vistos, por exemplo, de pessoas que têm um conhecimento, um médico, um advogado, um dentista, mas que na sua profissão, até um empresário, ele teve um sucesso maravilhoso, é uma pessoa diferenciada, certo? Então tem o EB1, que são para pessoas que têm publicações internacionais, tem uma grande possibilidade, tem o EB2 para aqueles que já têm mais de 5 anos formados numa universidade, exercendo a função em torno dele. Tem o EB3, que é o visto para as pessoas que alguém dos Estados Unidos quer contratá-lo para fazer serviços assim, aqui nos Estados Unidos, e tem o H1B, que andou parado esse tempo todo, porque o Trump exigiu que o pagamento de salário para a importação, digamos, de uma pessoa tivesse que ter um salário igual à média americana, então foi desestimulados, porque as grandes empresas de tecnologia adotavam o seu princípio aí do trabalho escravo, quer dizer, se você na Índia você ganha $15 mil por ano, você veio trabalhar na mesma função aqui tem que ganhar 15 mil, né? E isso deu um achatamento no ganho médio salarial americano. Então, falou, para trazer, tem que trazer na média salarial americana. Então, esse visto ficou meio suspenso e o Biden pretende reativar esse tipo de visto. E o que você falou, quer dizer, há uma perspectiva do Biden, pelo menos ele afirma, que vai fazer uma regularização dos 11 milhões de imigrantes que estão irregulares nos Estados Unidos. Que o número real não são 11, são 26 milhões. Então, se ele fizer essa regularização, nós vamos ter alguns fatores interessantes para serem analisados. Primeiro, lógico, vai haver um excesso de oferta de mão de obra com documento nos Estados Unidos. Então, isso deve baixar o salário médio do país. Mas, por outro lado, você vai ter pessoas que não vão mandar o resultado do seu trabalho de volta para o seu país de origem, porque em ele não tendo uma situação regular, ele ganhou e mandou embora, certo? Não sabe se vai ser preso amanhã. Ele estando regular, ele vai investir, vai comprar casa, vai comprar automóvel, fazer um monte de coisas aqui. Eu acho que vai ser uma análise muito importante de ver se quanto os Estados Unidos ganhará ou perderá em função dessa regularização. Voltando à sua pergunta básica, eu quero crer que se a economia brasileira continuar um pouco andando de lado, assim, haverão muitas pessoas desejosas de ir morar aqui. Você está assistindo a entrevista com o diretor da consultoria Oxford, Carlo Barbieri, ele que é especialista nesse atendimento de vistos a cidadãos brasileiros nos Estados Unidos, também todo o processo de empresas para exportar para os Estados Unidos e outros países. Vamos continuar assistindo a entrevista.
a vida aí na Flórida, eu queria saber, parece que tem um contingente expressivo de brasileiros aí, como que é a sua relação? Essa comunidade é unida, não é? Porque às vezes os migrantes, por exemplo, os orientais, quando migram, acabam fazendo colônias até relativamente fechadas, né? Mesmo aqui no Brasil, esse fenômeno aconteceu. Outros não, como os italianos, eles se dispersam na população, como aconteceu aí mesmo nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o comportamento do imigrante brasileiro aí na Flórida, para fazer um recorte mais específico? Ele vive dentro da comunidade brasileira, ele interage com os americanos ou não? Eu vou tentar ser rápido na resposta, porque o doutor Sandro já falou que não, os minutos são contados, mas a gente tem que analisar isso sob 2 pontos de vista. Primeiro, de qual onda migratória de brasileiros a gente está falando. As imigrações, até um tempo atrás, elas estavam muito divididas em 2 segmentos. Aquele que vinha clandestinamente para buscar uma sobrevivência e ajudar a sua família no Brasil, e aqueles que vinham porque queriam ficar sossegados num país mais rico, certo? Isso foi, digamos assim, há uns 15, 20 anos. A Flórida tem hoje mais ou menos 400 mil brasileiros morando aqui. E você vai notar que há diferentes polos de brasileiros na Flórida. Você vai encontrar o polo de Orlando, que são pessoas que foram mais vieram aqui para desenvolver atividade empresarial, pessoal, etc. Você vai encontrar o polo de Miami, que são pessoas normalmente que vieram ou da área financeira ou que vieram para ver e ser vistos, né? Lembra muito a cultura do nosso amigo Sandro lá do Rio de Janeiro, né? Porque são pessoas assim, mais dadas à vida social. E você vai encontrar um grupo em torno de Pompano, onde você vai encontrar vários malls com a bandeira brasileira, em que não há outro idioma falado lá que não seja o português. Você vai encontrar brasileiros aqui em Boca Raton, que são pessoas da classe média alta, até numa classe alta, que vieram aqui e se entrosam definitivamente com a cultura americana, porque já dominam o idioma, tem uma maneira de pensar mais internacional, certo? E assim, eu diria que você hoje tem brasileiro de todo tipo morando aqui, certo? Ela se congrega por áreas e por temas. Então, assim, a comunidade empresarial brasileira, ela tem mais ou menos um contato permanente em cada uma dessas regiões que eu citei, né? Os trabalhadores, nossa, eles têm uma comunidade extremamente organizada, normalmente em torno de entidades religiosas, certo? Então, a comunidade cristã, a comunidade católica, certo? Espírita, eles têm um agrupamento em torno disso, porque é o amparo quase que familiar, aquele aconchego que as entidades religiosas dão para eles, certo? Carlos, eu quero dizer que gostei muito desse bate-papo com você e quero deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais, se despedir do nosso povão aqui brasileiro. Olha, a coisa que a gente aprende nos Estados Unidos é que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Então, o coração brasileiro continua tocando em qualquer atividade que se faz, né? Cada vez que nós temos a oportunidade de apoiar um brasileiro no seu sonho de vir para os Estados Unidos, é uma questão de realização pessoal, da mesma maneira que cada vez que eu consigo que um americano invista no Brasil, gerando emprego aí, também é outra razão de felicidade pessoal. O que eu me coloco à disposição de vocês, da comunidade brasileira aí, ainda residente no Brasil, para qualquer coisa que nós possamos ser útil. Como dizem vocês, nós somos a maior empresa, mas isso não quer dizer que a gente só trabalha com grandes empresas. O que a gente quer é realmente poder colaborar com aqueles que têm alguma dúvida em termos de investimento, em termos de mudança, em termos de visto, ou principalmente em termos de exportação e desenvolvimento das atividades dele aqui nos Estados Unidos. Já quero adiantar aqui que o Grupo de Comunicação Brasil-Nordeste tem muito interesse em ter um núcleo aí nos Estados Unidos. A gente já vem pensando nisso, quem sabe a gente vai ser um cliente do Carlos. Olha. Opa. E que eu seja o correspondente, senhor Carlos. Se só tiver uma vaga, eu acho que o correspondente vai ser eu mesmo sem falar inglês. Olha, nós conversamos aqui com essa mente brilhante, paulista, consultor empresarial, jornalista, analista político, palestrante, educador, empreendedor, ativista cívico e líder
de muitas organizações relacionadas ao Brasil, o Carlo Barbieri, que gentilmente cedeu o seu tempo para conversar com todos vocês aqui através da tela da TV Com Brasil. Eduardo Negrão, muito obrigado. Carlo, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. See you later, Mr. Carlo. Muito obrigado ao diretor Carlo por essa entrevista muito elucidativa, esclarecedora, para quem pretende desenvolver alguma atividade nos Estados Unidos. Obrigado, Carlo, e até uma próxima oportunidade. Olha, estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas antes, alguém postou algo nas mídias sociais que chamou a nossa atenção e eu quero dividir com você aqui na tela da TV Com Brasil. De olho na rede. Eu queria tanto ganhar dinheiro fazendo o que eu realmente gosto, mas eu acho difícil alguém me contratar para comer e dormir o dia todinho. Hoje, dia 10 de dezembro, quinta-feira, data comemorativa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado desde o ano de 1950, em 10 de dezembro. Nessa data, celebra-se a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, fato que ocorreu em 1948. Em todo o mundo, diversas entidades relacionadas com direitos humanos promovem no dia 10 de dezembro eventos culturais, passeatas, manifestações populares e exposições com a finalidade de informar aos cidadãos a respeito da necessidade da garantia dos direitos fundamentais contidos na Declaração. E nós queremos aqui ressaltar a importância dos direitos humanos, sobretudo dizer que direitos humanos é para os humanos. Tem havido uma inversão de valores absurda, especialmente no Brasil, quando pessoas que nada humana dilaceram famílias inteiras e às vezes é invocado para estes os direitos humanos. Bem, para finalizarmos aqui o Com Brasil Nordeste de hoje, olha, vacinação. Vacina contra o coronavírus é de suma importância para todos nós brasileiros, para a humanidade, para fazer frente a esta peste que veio da China e que dilacerou, que acabou com o mundo inteiro. Agora, é importante também ressaltar que não pode haver politização. A Anvisa é um órgão respeitado, precisa ser ouvida. Tem no parlamento alguém querendo discutir até a dispensa da Anvisa, se ela não se pronunciar em 72 horas, que vacinas aprovadas por instituições internacionais, por institutos internacionais, que sejam imediatamente colocadas à venda no Brasil. Acho um risco desautorizar uma instituição como a Anvisa e entregar a saúde da população brasileira a organismos internacionais, porque nós sabemos que cada país tem a sua particularidade. A nossa torcida é para que essa vacina seja logo confirmada como algo eficaz para salvar vidas. É isso que nós desejamos, é isso que nós aguardamos. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você assistiu mais um programa Com Brasil Nordeste aqui na tela da TV Com. Eu gostaria que você acessasse também as nossas mídias sociais. No YouTube, Brasil Nordeste Oficial, e no Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. Também estamos em 3 horários diferentes, 14, 18 e 20 horas, na nossa rádio web Brasil Nordeste. Acesse lá a radiobrasilnordeste.com ou no nosso portal brasilnordeste.com. Lá você tem um link para a rádio, você vai ouvir o nosso programa, tá bom? Na íntegra. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e até a próxima.